Estamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um fator da medicina que está em grande alta no país. Aliás, deve estar refletindo no mundo todo, que é a utilização da fosfoetalonamina, que é o famoso medicamento que as pessoas estão atribuindo a ele a cura do câncer. Várias ações na justiça e a gente vai conversar justamente com uma advogada que é especialista no assunto e que também entrou com pedidos liminares para conquistar o medicamento, que é através da USP, se eu não me engano. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu falei o seu nome, é a doutora Tarsila Campanella. Obrigada. Doutora, fala pra gente o que é, não a questão, lógico, clinicamente falando é difícil porque a senhora é uma advogada, mas tem um conhecimento geral do medicamento. O que seria essa droga de fato? Tá. Então vamos voltar um pouquinho na história para o pessoal que está em casa entender, né? Esse medicamento, ele na verdade a gente não pode chamar de medicamento, tá? É uma pílula, né? E o pessoal agora da mídia todo está falando, é a pílula do câncer, né? Porque não se pode ainda dizer que é um medicamento porque ainda não tem a aprovação da Anvisa, que é o órgão competente. Mas na verdade a história dele começa mais ou menos 10 anos atrás, quando um pesquisador, né, um químico da cidade de São Carlos, linkado à USP, né, que tem uma regional lá em São Carlos, começou a desenvolver essa química, esse composto químico, vamos chamar assim, e começou a aplicar em alguns pacientes que tinham câncer como uma forma de teste e viu que dava resultados satisfatórios, né, que havia uma regressão do tumor nessas pessoas. E aí esse senhor, né, o nome dele é Gilberto, ele tenta há 10 anos aprovar esse composto, né, e regulamentar isso como realmente um medicamento pela Anvisa. Mas a gente sabe que o nosso país é bem burocrático e até hoje não saiu uma aprovação, até isso explodir na mídia esse ano por conta das redes sociais, né? A gente costuma dizer assim, rede social tem o lado bom e o lado ruim. Para essa questão foi o lado bom, porque isso caiu na rede social, espalhou por todo o país e hoje está essa febre atrás dessa pílula do câncer. Na verdade assim, não existem comprovações clínicas de que de fato funciona, mas existem relatos de pessoas que foram curadas do câncer com esse tipo de medicamento. Exatamente. E eu também acompanhei algumas entrevistas do químico, do Gilberto, e é muito interessante os fatores que ele pontua. Eu não conheço, não sou médico e não conheço, não tenho profundidade para dizer se ele está correto ou não. Mas é muito sensato o que ele diz. Então, a probabilidade de curar existe? Existe. Por que a gente não permite? Que eu saiba, não existem efeitos colaterais. Até onde eu sei também não foram apresentados nenhum efeito colateral, não tem relato disso, assim, pode até ser que tenha alguma coisa ou outra, mas fica muito... O que acontece, né? Porque a pessoa, quando ela vai procurar esse medicamento, ela já testou tudo. Sim. Ela já fez químio, ela já fez rádio, ela já fez a cirurgia, ela já tomou medicamentos concomitantes da químio, que dão enjoo, que cai cabelo... Então, assim, é muito difícil a gente dizer que se há algum efeito colateral, o efeito é dessa pílula do câncer ou se não é do tratamento convencional, que a gente sabe que o efeito colateral é devastador. Sim. Né? Então, fica uma linha muito tênue aí para dizer se existe ou não. Então, não é isso que está sendo levantado na mídia, né? O que está sendo levantado na mídia hoje é se essa pílula realmente tem efeito real ou se trata de um placebo. Entendi. Né? Porque existe aí um grande debate se essas pessoas que estão falando que melhoram, elas têm uma melhora real ou se é psicológico, né? Sim. Se a vontade de melhorar é tanta que acredita que aquilo realmente faça algum tipo de cura no organismo. Mas o fato é que o medicamento existe, algumas pessoas tomaram, algumas pessoas realmente relatam, né? Eu mesmo tenho conhecidos que relatam caso de melhora. Existe aí médicos que estão defendendo isso e também existe o outro lado que é cético e fala que não, que precisa de testes, enfim. Talvez a indústria farmacêutica? Pode ser, Pode né? criar uma certa dificuldade? Pode, né? Sem dúvida, porque o que acontece com esse medicamento, né, específico? O custo dele é muito barato, né? E hoje, uma quimioterapia comum, obviamente você tem os planos de saúde, você tem o SUS, mas vamos pensar numa pessoa que vá custear isso de forma particular, tá? Um medicamento de quimioterapia hoje, uma média de 5 mil, 10 mil,
né? Os importados passam desse valor, a gente sabe que uma químio importada hoje, R$15 mil por mês, né? Obviamente, quem tem plano de saúde custeia isso e algumas pessoas que não têm vão atrás do SUS, mas algumas pessoas acabam tendo que pagar particular, né? A gente sabe que o Brasil é um país de contrastes, né? Sim. E alguns planos também dizem que vão cobrir, chega na hora, não cobrem, então acaba tendo que entrar com liminar. O meu escritório faz diversas liminares para tratamento convencional, Certo. de plano que às vezes custeia o primeiro, segundo mês, do terceiro mês em diante para de custear. Nossa. A gente tem de tudo, né? E o pior é que assim, é custoso. É custoso. E os efeitos colaterais são muito agressivos. Uhum. E não tem a comprovação, não. Existem casos que curam e existem casos que não curam. Sim. Talvez esse medicamento menos custoso, que fosse muito custoso, mas se ele trouxer a cura... Não se sabe, né? Então, a gente fica à mercê de testes, né? Que estão aí para ser feitos. Parece que agora o governo estadual... Porque a grande polêmica toda é que não existe um laboratório que está encabeçando isso. Sim. Isso está sendo feito através da USP, que é a Universidade de São Paulo, que é localizada na cidade de São Carlos, que não é um município com muitos recursos. É um município grande, mas não é igual à capital, né? Então agora parece que o governador chamou isso, né, para sua responsabilidade e vai liberar agora uma verba, se é que já não liberou, para que sejam feitos testes aqui na USP da capital, né, associado aí a alguns laboratórios. Mas o fato é que isso só está sendo feito porque explodiu na mídia. E porque a pressão popular foi muito grande e porque nesses últimos 4 meses, desde que isso saiu na mídia, explodiram o número de ações de forma, assim, absurda, né? A gente entra lá em São Carlos, agora tem um juiz designado especificamente para cuidar dessas ações da pílula do câncer. Olha, mas a gente está falando, o governo do estado, pelo menos, ele está tentando no sentido de pesquisa, de testes, por enquanto. Mas existem pessoas que têm uma necessidade premente, para hoje, porque realmente está numa situação muito complicada. Óbitos de câncer, isso diariamente acontece. Então existem pessoas numa necessidade muito rápida. Sim. Nessas circunstâncias, como está atualmente? O Poder Judiciário está concedendo as liminares, paralisou tudo, tinha uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi para o Supremo se posicionou, como é que está? Tá. Então, assim, isso estava caminhando, né, porque, na verdade, foi tudo um grande conjunto, né? Você tinha algumas ações isoladas até 4 meses atrás, não eram muitas. Certo. Era divulgado bem na cidade. Então essas pessoas entravam com ações, recebiam o medicamento, era produzido lá em pequena escala, era como se fosse mesmo um teste. Até que uma decisão do Supremo veio e foi muito favorável e falou, não, pode fornecer esse medicamento, ele pode ser testado. E junto com isso, saiu na mídia, né, a questão lá, a EPTV, que é a TV regional da cidade de São Carlos, ela fez uma matéria, essa matéria caiu na rede social, isso espalhou para todo o Brasil, e aí começaram a chover ações do Brasil inteiro. É bom que se fale, as ações são do Brasil inteiro, tá? Todas muito linkadas na cidade de São Carlos, que é onde o medicamento está sendo produzido. E o que aconteceu? Primeiro que o município é pequeno, não deu conta dessa enxurrada de ações. Segundo, que do mesmo jeito que as pessoas entram com as ações, o SUS, né, na verdade o município, a própria USP, eles têm que apresentar uma defesa no processo. E isso acabou indo parar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Certo. E o Tribunal de Justiça, numa decisão muito polêmica, não unânime, é bom que se fale que a decisão é não unânime, ou seja, nem todos os desembargadores votaram no mesmo sentido. Eles decidiram suspender a entrega desses medicamentos até que sejam feitos testes, até que seja mais seguro para a população saber se realmente isso tem uma eficácia comprovada ou não. Então, o que acontece hoje? Se você entrar com uma ação hoje, o seu processo vai estar parado, suspenso, tá? Até que saia uma decisão ou acima do Tribunal de Justiça, que seria uma decisão do STJ ou do STF, e tá bombando o recurso, vou falar o português claro, tá? Porque a partir do momento que suspendeu, né, que paralisou os processos, todo mundo entrou com recurso, ou que saia uma decisão da própria Anvisa
dando validade que o medicamento é eficaz. Então, enquanto isso, um dos dois não sair, quem sair primeiro, né, aí faz essas ações voltarem a tramitar. Então, é bom que se fale que quem está assistindo o programa hoje, que quem entrar na justiça tem que ter paciência, porque está paralisado. Mas não é um pouco contraditório, doutora? Porque assim, como é que a justiça, até agora ela entendia, olha, talvez... Eu sei que é uma Câmara, um órgão especial que ele fez essa análise. Foi feito um julgamento especial do órgão especial do tribunal, porque assim, a quantidade de ações era, assim, do dia para a noite, a gente pode dizer assim que foram abertas, assim, muitas ações. Né? E a cidade mesmo, acho que pediu socorro, né, pela situação. Foi designado um juiz específico para isso, né? A que ponto chegamos, né? Então, mas de uma certa forma, o judiciário ele não está se omitindo, porque ele tem a obrigação de decidir, independente da situação atual, ele tem a obrigação de decidir. Como é que o juiz deixa uma distribuição 1 mês e meio, 2 meses lá parado, deixa eu analisar primeiro o que vai falar o Tribunal de Justiça? Não, decide, então nega a minha liminar, que depois eu vou recorrer para o Tribunal de Justiça e aí vamos ver o que vai acontecer. Não fica um pouco omisso o Poder Judiciário nesse sentido? O Poder Judiciário ele tem regras, né? E aí você tem a questão da hierarquia. Certo. Então, a partir do momento que o tribunal, que está acima do juiz, né, ele decide por suspender todos os processos, o Tribunal de Justiça decidiu suspender todos os processos. Então, o processo que entra hoje, ele está suspenso. Mas é bom que se fale, é no estado de São Paulo. O que significa isso? Que existem pessoas do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, que estão entrando lá para citar São Carlos e esses processos estão tramitando. Então, os processos de São Paulo, porque foi uma decisão isolada de São Paulo. Certo. Tá? Os de São Paulo estão suspensos, mas de outros estados estão caminhando. Então, eu ouvi falar, eu ouvi essa história também. Porque a decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, mas réu não tem que ser a Faculdade de São Carlos? Sim, só que algumas pessoas elas entram pedindo o domicílio do autor, porque se trata de direito à saúde, a pessoa está doente. Então você tem algumas brechas legais que algumas pessoas estão entrando no próprio domicílio e aí nesses casos ainda está produzindo. A produção não está parada. Se você for em São Carlos e perguntar, não, a gente ainda está entregando o medicamento. Mas as pessoas que estão entrando em São Paulo, elas estão com os processos suspensos. Entendi. Até que se saia. É a mesma coisa do Plano Collor, para o pessoal entender que está em casa assistindo, né? Aquelas ações do Plano Collor, do Plano Verão, estão todas suspensas por decisão do STF. Certo. Aconteceu a mesma coisa aqui, mas só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo, só quanto às ações que estão tramitando em São Paulo. E para que se casse, né, como é uma decisão não unânime do Tribunal de São Paulo, o que aconteceu? Entramos, todos nós, né, com recursos para que um órgão acima do Tribunal de São Paulo possa fazer esses processos voltarem a caminhar ou não, que seria o STF e o STJ. O STJ. Entendi. Então tá uma briga judicial, na verdade, não um embate, né? E essa briga vai longe, enquanto isso as pessoas doentes, né? E muita gente morrendo nas filas e tudo mais. Mas, doutora, a gente vai a um rápido intervalo e a gente vai voltar para debater esse assunto, que é muito interessante. Eu, particularmente, tenho muito interesse sobre isso. E a gente vai rapidinho e já volta.
Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre as questões jurídicas envolvendo a substância química que estão atribuindo a cura do câncer, que é o fosfoetalonamina. E a nossa convidada de hoje é a Tarsila Campanella, ela que ingressou com várias ações justamente para discutir esse assunto. Doutora, a gente não parou nem no intervalo, né, debatendo esse assunto, porque é de fato muito interessante e muito necessário no momento atual. As pessoas que têm necessidade ou que têm interesse ou que vivem, que estão sofrendo com o câncer, elas são tratadas como cobaia? Como é que funciona atualmente? Existe um cadastro onde as pessoas podem se candidatar a testar o medicamento? Olha, eu acredito que na cidade de São Carlos, sim, você tem que ir procurar a USP e fazer o cadastro e começar o tratamento lá. Aqui em São Paulo, o que acontece, né? Os médicos, né, como não é um medicamento, né, então não existe uma prescrição médica. Certo. É muito difícil você ter um paciente que o médico que faz o tratamento convencional faça o receituário desse composto químico, dessa pílula do câncer. Vamos falar a pílula do câncer, que o nome dela é bem complicado. A gente se enrola. Vamos facilitar, né? Vamos facilitar. Então, o que acontece? É importante que a pessoa, quando ela vá procurar a justiça, por exemplo, ela tem que fazer uma declaração de próprio punho, certo, falando que ela está ciente de que se trata de um composto químico que ainda não é definido como medicamento e que ela está tomando por sua conta e risco, que ela está ciente de que podem ter efeitos colaterais, de que se trata de algo não comprovado, certo, e não registrado pela Anvisa. Então, esse tipo de documento, as pessoas que estão entrando com as ações, a gente faz, né, a pessoa assina de próprio punho e entra com o pedido na justiça. Lá em São Carlos, eu acredito, né, que deva ter um cadastro, porque antes das ações, existem pessoas que estavam já tomando esse medicamento já há mais de 10 anos, sim, né, que estão aí fazendo de forma experimental. E isso não foi suspenso. O que está suspenso são os processos. Tá? Mas a entrega do medicamento sem liminar, existe uma fila. O problema é que essa fila hoje está gigante, né? Por isso que as pessoas começaram atrás de liminar, para ver se conseguia fazer isso andar mais rápido, né? E aí lá em São Carlos você tem, sim, como qualquer local do SUS, né? Você vai fazer o cadastro, você vai passar pelo pessoal que está fazendo esse experimento, vai assinar os termos de responsabilidade. Então a pessoa tem que ser maior, capaz, né? E tá ciente de que se trata ainda de algo não regulamentado. Experimental, né? Considerado agora, experimental. Só filosofando, tá? A fosfoetalonamina, ela é um composto produzido pelo nosso organismo. Sim. E o que ele fez? Ele produz de uma maneira sintética. A gente pode considerar isso, não diria um fitoterápico, mas como é uma substância produzida pelo próprio organismo, será que a gente não poderia dar uma outra roupagem para que não fosse considerado um medicamento com toda essa burocracia,
Eu sei também que a indústria farmacêutica, de certa forma, pressiona na compra dos medicamentos ou da fórmula em si. O que você acha dessa situação, particularmente? Eu particularmente não me sinto muito à vontade de responder, porque não conheço muito essa parte química, né? Não é muito, né? Não é a minha área de atuação. Mas talvez pudesse, né, talvez fazer testes na Anvisa como medicamento e talvez até como fitoterápico. A questão é que mesmo o fitoterápico hoje ele tem que ter registro na Anvisa, né? Se você comprar, mesmo nessas lojinhas que vendem coisas, né, naturais, ômega 3, né, pode olhar na caixinha que vem lá atrás o registro da Anvisa. Então é importante que isso seja falado para a população, né? Que o registro da Anvisa hoje ele serve para tudo, até para alimentos. Certo. Né? Dependendo do tipo de alimento Mas que você o nível consome, de restrição é diferenciado. O nível de restrição é um pouco diferenciado. O problema é que eu acho, né, aí já é um achismo, tá? Que o químico, né, que é o senhor Gilberto, eu acho que ele quer vender isso como um medicamento, não como um fitoterápico, né? Até daria mais credibilidade também, né? Eu acredito que sim, né? Então eu acho que, na verdade, ele luta há 10 anos para testar isso como medicamento, para colocar isso no mercado como medicamento, né? Porque o fitoterápico, ele fica uma coisa um pouco meio, né? As pessoas não acreditam, não põem muita fé. Então eu acho que se você provar que como medicamento há eficácia, eu acho que isso vai ser uma coisa maravilhosa. Mas tem que provar. Né? E nesse ponto a medicina ela também tem a sua razão. A gente não pode dizer também que tudo é uma grande conspiração, né? Eu acho que a gente tem que ponderar a parte médica, porque de fato, né, a gente não sabe exatamente, a partir do momento que você não tem teste, você não sabe exatamente que tipo de reação o organismo vai apresentar para aquele tipo de medicamento que vai ser ingerido, né? E é diário, é uma coisa que você vai tomar todos os dias, então tem que ter muito cuidado. Até porque as pessoas não sabem a quantidade que vai ser prescrita. Você vai lá em São Carlos e tal, nem ele mesmo sabe a quantidade. Então ele não sabe porque não foi testado. Exatamente. Né? Eu acho que o grande problema de todo esse embate é por que não liberam os testes? Né? Por que tanta burocracia para uma pessoa fazer um teste? Porque o grande problema é esse. Se você pegar o histórico disso e puxar isso, você vai ver que está travado, ele não consegue fazer o teste. Então, se ele tivesse feito esse teste há 10 anos atrás, tivesse sido comprovado que, olha, não tem eficácia nenhuma, de repente serve para um tipo de câncer de pele específico. Ok, mas pelo menos ele saberia. E as pessoas que têm câncer, né, a gente sabe, quem teve na família, quem tem parente próximo, eu tenho os meus clientes, né, eu acompanho isso dia a dia. A pessoa, ela tá desesperada. É verdade. Então ela vai atrás, se você falar, olha, isso funciona, ela quer, ela vai acreditar, entendeu? E eu me coloco nesse lugar, porque se eu estivesse sofrendo da doença ou alguém muito próximo, eu também iria atrás. É uma coisa inerente ao ser humano, a busca pela vida. Né? Agora, em relação à questão do teste, pelo conhecimento que eu tenho de pessoas próximas que conversaram com o próprio Gilberto, ele gostaria, me parece, tá, que ele é uma pessoa, esse projeto é muito humano. Então ele há 10 anos, 20 anos, ele vem produzindo esse medicamento, custeando do próprio bolso e distribuindo gratuitamente. O que muitas vezes eu já vi ele justificando, até em outras entrevistas, é que ele gostaria que esse medicamento fosse distribuído e fosse acessível por qualquer pessoa. Porque se a indústria farmacêutica hoje comprar esse medicamento, que custa 10 centavos para a fabricação cada pílula, ele vai retornar para o Brasil custando 10 mil reais cada cápsula. Então, pelo o que ele transmitiu em alguns momentos que eu tive a percepção, é que ele não gostaria que fosse explorado pela indústria farmacêutica. Você quer a fórmula? Você vai produzir gratuitamente ou num custo muito barato para distribuição? Toma a fórmula, eu não quero nem... Não é questão financeira. É essa a imagem que eu tive. Não sei se é verdade. Agora me fica uma dúvida. A fosfoetalonamina é uma substância conhecida no mundo químico. Será que outras cidades, conhecendo dessa fórmula, não poderiam produzir e distribuir o medicamento? Distribuir de uma maneira... Eu não diria nem os municípios, mas as próprias farmácias de manipulação? Então, é uma pergunta que realmente fica a dúvida, né? Ele teria que passar isso
para essas pessoas que teriam esse interesse, talvez fazer um programa, né, fazer uma ação conjunta com a USP, porque assim, a gente está falando da USP, a gente não está falando de um laboratório de esquina. Verdade. Né? Então a gente está falando da maior universidade do país, renomada, reconhecida internacionalmente. Então eu acredito que sim, eu acredito que poderiam haver ações conjuntas até de outros municípios para tentar fazer isso de uma distribuição maior para as pessoas. Mas a gente vai bater de novo na questão não é só do judiciário, Anvisa, na né? questão da Anvisa, né? A questão se é realmente eficaz ou não, né? O que não se pode, assim, é distribuir falsa esperança, né? Verdade. Então, eu acredito que o medicamento tem alguma eficácia, pelos relatos que a gente ouve, mas fica muitas dúvidas, né? Os médicos têm dúvidas, né? Sim. A gente conversa, às vezes, com alguns médicos de pacientes, eles têm muita dúvida, porque realmente não tem teste. Então, é muito difícil um médico prescrever, né? Então, realmente é muito complicado. Está muito nebuloso por enquanto, muito né? nebuloso. Acho que a gente tem que apressar esses testes. Acho que o governo do estado deu um grande passo de liberar a verba para apressar esses testes, ainda mais num ano de recessão, né? Eles estão liberando uma verba para algo que ainda é considerado experimental. Então, acho que esses testes têm que ser feitos o mais rápido possível. E aí a gente conseguir ter uma segurança maior, não só para os médicos, como para, eventualmente, até outras cidades, outros laboratórios se unirem à USP e poder produzir isso em larga escala. Mas primeiro tem que testar. Entendi. Tá? Uma coisa que não se pode desprezar foi a reportagem do Dr. Drauzio Varella que a gente assistiu, que teve também muita polêmica em torno dessa entrevista, mas uma coisa que ele falou é uma verdade. Não existe um tipo de câncer. Você tem diversos tipos de câncer, né? E os medicamentos que você tem hoje no mercado, cada um é para um tipo de câncer. Você não aplica a mesma quimioterapia para todo mundo. Então, uma coisa é de se considerar. Talvez o medicamento não tenha eficácia para todo tipo de câncer. É bom que se faça os testes. Entendi. Tá acabando aqui a produção, desculpa a produção, mas é 1 segundo, prometo. Com relação a essa colocação do Drauzio, eu vi uma entrevista do Gilberto que ele diz o seguinte: todo mundo diz que existem vários tipos de câncer, mas a célula ela tem 2, digamos, organismos. Eu não sou médico nem químico, eu não vou saber. O positivo e o negativo. Sim. O câncer ele só atinge o positivo. E essa substância, ela entra só no positivo. Então, existem 500 tipos de câncer? Ok, mas existem só dois segmentos da célula, digamos assim. Então, o que ele diz? Ele só ataca aquele segmento. Então, independente do tipo de câncer, ele cura. Se é ou não, eu não sei. Mas, doutora... Vamos torcer para que seja, porque se for, eu acho que isso é maravilhoso para todos nós. Né? Todo mundo está à mercê dessa doença, infelizmente. É verdade. Né? Pela alimentação, pelo sol, pelo nosso dia a dia, pelo estresse. Então, assim, todo mundo hoje está à mercê dessa doença. E é uma esperança para quem tem e para quem pode vir a ter. Então, eu torço e espero que esses testes sejam feitos com a maior rapidez possível. Doutora, mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa. Eu gostaria que a produção estendesse aqui, mas está me impressionando. Obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a fosfoetalonamina. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que esse medicamento realmente cure o câncer e que as autoridades façam de tudo para chegar até a população. Obrigado a todos, até a próxima segunda.